É com temor e tremor que a gente sobe no altar do Senhor. E eu estou muito feliz com o Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor neste lugar. E Ele continuará fazendo. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui, abre a sua Bíblia. O profeta messiânico, ou seja, o profeta Isaías, capítulo 58. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 11 e 12. O tema da mensagem de hoje, da minha ministração hoje é a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Se depois, com calma, com tempo, você dá uma meditada no capítulo 58 de Isaías, que fala do jejum que agrada a Deus e daqueles que até faziam jejum, mas com o coração distante de Deus e não agradava a Deus. E a bondade de Deus havia afastado deles. Mas aqueles que se quebrantam diante do Senhor, com inteireza de coração, o seu jejum agrada a Deus e atrai a bondade de Deus. Isaías 58, 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparadores de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Curva sua cabeça. Bendito Deus e soberano Pai, Pai querido, Pai amado e Pai santo, eis aqui, Pai, porção da Tua palavra, e nesse momento, Pai, como igreja amada do Senhor, os filhos da graça, que o Senhor permitiu que entrasse pelas portas desse templo nessa noite, e esses filhos da graça que nos acompanham pelas redes sociais, que cada um de nós, Pai, nessa noite possamos experimentar da Tua bondade, que a bondade do Senhor nos alcance, levanta os caídos, fortalece os fracos, orienta, meu Deus, os desorientados. Faça, Pai, com que cada um de nós sejamos fortalecidos na força do Teu poder, e que o Senhor possa nos guiar continuamente, dia após dia, momento a momento, porque nós somos eternos dependentes do Senhor. Assim nós oramos, Pai, e desde já, meu Deus, nós Te glorificamos pela Tua bondade na vida de cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. É pela bondade. Ele merece, porque Ele tem sido bom. Quando você adora o Senhor, quando você aplaude, quando você glorifica o nome do Senhor, você está reconhecendo a bondade dEle na sua vida e através da sua vida. O Senhor te guiará, nos guiará continuamente, momento a momento. Fartará nossa alma, até em lugares áridos, lugares de escassez, lugar de tristeza, de angústia. Ele farta a nossa alma, Ele supre as nossas necessidades.
Ele fortifica os nossos ossos, Ele nos dá estrutura para suportar o processo, que muitas das vezes é difícil. Mas quem suporta o processo, vive o propósito lá na frente. Amém? Graças a Deus. E para analisar direitinho esse versículo que nós lemos aqui, principalmente o 11, que está muito ligado ao Salmo de número 1, que fala que bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que alcança a bondade de Deus. Mas para eu alcançar a bondade de Deus, viver a bondade de Deus, eu tenho alguns princípios a ser seguidos, algumas decisões a serem tomadas. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, a pessoa, o cidadão, a cidadã, que não anda no conselho dos ímpios, porque o conselho do ímpio te afasta da presença de Deus. Que não anda no caminho dos pecadores. Quem se detém no caminho dos pecadores se distancia do Senhor e perde a graça. E a bondade de Deus vai se distanciando cada vez mais. Que não se assenta na roda de escarnecedores. E infelizmente, muita gente tem feito isso. Tem andado segundo o conselho de ímpios. Tem se detido, andado no caminho de pecadores. Relacionamentos errados, amizades erradas, vivências erradas, roda de escarnecedores. E ainda assim, é igual Isaías 58 relata isso como uma fotografia. É uma fotografia exatamente disso. E depois, ainda quer que Deus exerça a misericórdia e a bondade sobre ele. Mas quando eu não ando no conselho dos ímpios, não me detenho no caminho de pecadores, nem me assento na roda de escarnecedores, mas antes eu passo a ter o meu prazer, que você passa a ter o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, nós seremos como árvore plantadas junto ao ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizermos prosperará para a glória de Deus. Amém, gente? É para a bondade de Deus. É a forma que eu tenho, que você tem, que nós temos, é a forma de Deus, para alcançarmos e vivermos a bondade de Deus. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado. Um jardim regado, você pode observar, ele produz fruto a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus, dá sombra, dá alegria. Quando você chega num jardim todo seco, que não tem fruto, que não tem flores, que não tem folha, está tudo seco, você se alegra com esse jardim? Não. Mas quando você chega num jardim todo florido, cheio de fruto, de sombra, que maravilhas! Você se alegra e você será como um jardim regado. No jardim de Deus, você faz parte do jardim de Deus. Então permita que Ele te regue, permite que Ele te guie, permita que Ele te proteja, que Ele te conduza. É isso que temos que fazer. E a graça, a misericórdia, a bondade de Deus é tão grande, que no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, o próprio Deus expressa essa bondade para a minha vida, para a sua vida, para nós, para a igreja dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é a maior expressão do amor de Deus. É a expressão da bondade de Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia! É disso que eu preciso. Jesus veio com esse propósito. Buscar e salvar os perdidos. Fazer de mim, fazer de você um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam, para a glória do Senhor. E tem 2 convites lindos e maravilhosos que o próprio Jesus fez. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, Jesus faz um convite lindo, maravilhoso, para que eu e você, para que nós venhamos fazer parte desse jardim regado, para experimentarmos da bondade de Deus. Ele disse assim, ó, vinde a mim. Olha que coisa linda. O próprio Jesus dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou aflitos, ou afligidos. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor? Isso aqui é o convite que Jesus fez. Jesus fez esse convite. E o segundo convite lindo que Jesus fez, João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o dia da grande festa lá em Jerusalém, o povo queria pegar Jesus, prender Jesus. Ele se levanta no meio da multidão e ele brada um brado, um convite para os sedentos. No último dia, o dia da grande festa, Jesus se levanta e diz: aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória a Deus! E nós somos esses que temos sedes e necessitamos nos saciar nossa sede nele. É a bondade de Deus sendo expressa para a minha vida, sendo expressa para a sua vida, sendo expressa para nós. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte de água viva. E aquele que bebe de mim, aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eita, glória a Deus. Aquele que tem sede, venha. É a bondade de Deus. Deus usou dessa bondade para com Elias, quando ele estava fragilizado debaixo de uma ameaça que pediu para si a morte. Deus veio com o cuidado dele, com a bondade dele, enviou o anjo para alimentar Elias naquele deserto. A bondade de Deus, Marcela, tempo passado, pregou aqui também. Quando Agar e Ismael estavam no deserto, acabou o pão, acabou a água, já ia perecer, já ia morrer. Agar deixou a criança cerca de 150 metros de distância e começou a chorar. A bondade de Deus veio. O que tens, Agar? Agar, Deus ouviu o choro do menino. E eu vim aqui para abrir os teus olhos, Agar, e mostrar para você que a bondade de Deus, ela é boa, ela é maravilhosa, Agar.
Olha, Agar, tem um manancial preparado para ti, Agar. Para você que está sedento, que entrou nas portas desse templo aqui hoje, sedento de alma, sedento de espírito, com a necessidade muito grande, pensando em abandonar tudo e parar, pensando em desistir, como Elias queria desistir, como Agar já tinha desistido, já achou que já não tinha mais jeito. Eu quero te dizer, tem um manancial preparado para mim, preparado para você, preparado para a igreja, e Jesus está falando: aquele que tem sede, venha a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. É a promessa da vontade de Deus nessa noite para a igreja amada dele. Tem um manancial. Cristo é esse manancial para mim, que no meu deserto ele supre a minha necessidade, ele sacia a minha sede. A pastora Rosa estava aqui falando, um deserto muito grande, porque a filha dela está lá no Rio de Janeiro, numa situação de enfermidade. A mãe sofre muito, porque ela não está lá para cuidar, para tocar, para ajudar a filha. Mas o Deus Todo-Poderoso que a pastora Rosa serve, o Deus que nós clamamos aqui do altar, o Deus que nós liberamos uma palavra e clamamos a Ele: visita a Kate lá. Deus está visitando a Kate lá, como naquele dia visitou Agar naquele deserto, como visitou Elias naquele deserto. Deus está visitando a Kate agora lá naquele leito de dor, aonde ela estiver, e proporcionando um resgate, uma restauração na saúde dela. E bem assim também, todos nós conhecemos a Cris, sabemos a luta. Amanhã, 5 horas da manhã, ela já vai para o hospital para o novo procedimento. E todos nós amamos a Cris. E aquilo que eu e você não pode fazer, o Deus Todo-Poderoso pode. Deus Todo-Poderoso pode. Ele vai repousar a paz, a alegria, a cura sobre a vida da Cris. Ele visita nessa hora. O Deus Todo-Poderoso, que tem ouvido, como ele ouviu o choro de Ismael naquele deserto. Deus tem ouvido as lágrimas, o choro que muitas vezes a filha dele tem feito, a filha chamada Ana Paula. Uma mulher que é mãe, uma mulher que é esposa, uma mulher que é líder do ministério infantil desta igreja, que tem entregado a sua vida no altar. Deus, Ana Paula, está ouvindo o teu clamor. Ele vai saciar, ele vai entrar, a bondade de Deus vai te alcançar, Ana Paula, e você vai glorificar Ele. Eu creio no agir do Senhor. Vou falar isso aqui agora, eu me lembro. Está bem aqui na minha frente a esposa do pastor Rafael, a Maiara. Meu Deus, quantas madrugadas! Olha a pastora Raquel de mãos dadas, clamando, chorando por ela. E falava: Rafael, Deus está no comando. Pastor, os médicos falaram que a Maiara pode doar todos os seus sapatos, porque ela não vai poder andar. Cada palavra dessa doía mais aí dentro do coração da gente. Aí um dia, a Maiara ficou muito ruim. Ela não pôde ir na igreja. A pastora Raquel foi lá, ajudou, visitou. Aí eu fiquei de levar a Santa Ceia para Maiara, lá naquele lugar. Você lembra, né, Maiara? Eu cheguei naquele dia, estava eu e a Raquel, o pastor Rafael tinha saído, estavam os enfermeiros lá, e a gente entrou naquele ambiente. Eu fui ministrar a ceia para Maiara. Quando eu estava ministrando a ceia, aí eu vendo essa passagem de Agar, eu tenho certeza que aquele dia o Espírito Santo entrou naquele ambiente. Aquele ambiente foi tomado pela presença de Deus.
Os enfermeiros, médicos, pessoas que estavam passando lá por fora não entendiam o que estava acontecendo lá. E eu falei, Maiara, na próxima Santa Ceia, você vai estar subindo no altar. E quando foi na próxima Santa Ceia, a Maiara estava lá. Ali foi um dia. E tem aquela música, né, Maiara? Tem uma música que é da Maiara. De vez em quando a Michelle canta ela aqui, mas aquela música remove a minha pedra. E nessa noite, Deus está removendo muitas pedras. Deus está removendo pedras. Deus está operando maravilhas, como operou na vida de Agar, na vida de Elias, na vida da Maiara, na vida do meu neto. Quem sabe a luta que foi com o Caio. Está aqui o pastor Rafael, que como diz que derramou muita lágrima junto com a gente na situação do Caio. E por aí vai. Esse é o Deus que exerce bondade. E o Deus que exerce bondade está aqui, exercendo bondade na sua vida e através da sua vida. Deus exerceu bondade na vida de Ismael, na vida de Agar, na vida de Elias, na vida da Maiara, na vida do meu neto e na vida de tantos outros. Esse mesmo Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Eu me emocionei bastante esses dias. Tem alguém aqui que acompanha o Cício Cowboy na rede social dele? Só eu, né? Bom. Vem cá, Cício, correndo. Esse é a bondade de Deus. O tema da ministração de hoje é a bondade de Deus. A gente viu o testemunho do pastor Jorge aqui esses dias. O que Deus tem feito na vida do pastor Jorge, continuou fazendo. Esse moço, ele estava num congresso lá no Pernambuco, agora semana passada, onde reunia 6 países, o menos letrados, ou seja, praticamente quase que não sabe ler, não teve oportunidade de estudar. Um cortador de cana, um que catava comida, alimento nas lixeiras aqui no centro de Celândia. É esse aqui que estava lá, no meio daquele povo. Quando eu vi o Cício subir lá, e ele subiu, ele começou a glorificar a Deus. Eu falei, Senhor, é a bondade sua na vida dele. E eu lembro de quando o Cícero chegou aqui, pensando em largar tudo e parar, pensando em desistir. O Cícero tinha preparado uma corda, gente. Eu posso falar porque ele já deu testemunho aqui. Ele ia cometer o autoextermínio. Mas naquele dia bradou o anjo. Não é só hora de partir, meu filho. Eu ainda tenho uma grande obra para fazer na sua vida e através da sua vida, Cícero. E ele chegou aqui, e quando eu fiz o apelo, ele entregou a vida para Jesus. Quantas lágrimas nós derramamos juntos. Daí a pastora Raquel, nós cuidando dele, batizamos ele nas águas, fizemos o casamento dele. Pensa, hoje é um homem que é conhecido mundialmente para a glória de Deus. O que é bom do Cícero, porque toda, é como o pastor Jorge, com o envelope do altar definitivo. Deus, o Senhor é Deus na minha vida, na minha empresa, aonde eu for, o Senhor é Deus. É como o testemunho do pastor Jorge. O Cícero, toda vez, chama aí o Cícero Cowboy. Ele sobe naquele palanque, um auditório imenso. E eu falei, meu Deus, como o Senhor tira do pó e do monturo desvalido para estar no meio de príncipe, para estar no meio dos grandes. O teu filho está lá. Cícero, que Deus te abençoe mais e mais. Continue honrando, continue nessa humildade na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. É a bondade de Deus, né, Cícero? É a bondade de Deus. Eu falei aqui esses dias, eu até trouxe o Paulo aqui. Paulo Eduardo. Eu perguntei, quem conhece Paulo Eduardo? Da onde Deus tirou ele e a esposa dele. É assim que Deus faz. O mesmo Deus que tirou Agar daquele deserto. O Deus que me tirou
do tremendal de lama que eu vivia, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então continua, filho. A luta é grande, o processo dói, sim, mas vale a pena enfrentar o processo. Fortificará os teus ossos. Esse fortificar que vem do alto, da estrutura, como deu para Elias. Elias se revigorou, caminhou 40 dias e 40 noites, porque foi revigorado pelo poder de Deus. A bondade de Deus alcançou Elias lá naquela caverna, lá naquele deserto, naquela situação. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Estrutura física, emocional e espiritual. É a bondade de Deus que nos dá. E os 2 convites que Jesus faz: vinde a mim, todos, e aquele que tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água. Olha que maravilha, que 2 convites maravilhosos, e muitas vezes nós renegamos, não queremos aceitar esse convite que ele faz. A vinda de Jesus foi a expressão maior do amor e da bondade de Deus para com a humanidade. E temos que experimentar dessa bondade de Deus, dia após dia, momento a momento, que Ele nos guia continuamente e farta a nossa alma, até em lugares áridos. Fortifica os nossos ossos e seremos homens e mulheres, jovens de estrutura, fortificados como o jardim, como o Marcelo ministrou aqui no domingo. Deus está levantando uma geração de jovens nessa cidade para serem reparadores de brecha, para serem propagadores do reino de Deus na terra. Que essa juventude seja os propagadores da bondade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Jovens, sejam jovens cheios do Espírito Santo para fazer a diferença nessa nação, nessa cidade, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, lá no seu colégio, aonde você estiver. Que você seja jovem, reparador de brecha, que propague o reino de Deus, que resgate almas, que viva a bondade de Deus e transborde. Eita, essa veio boa. Que você possa viver a bondade de Deus e transbordar a bondade de Deus na vida daqueles que necessitam. Amém? Agora, é para mim, é para você, é para nós. Que nós sejamos transbordadores da bondade de Deus. Se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 11, ou capítulo 1, aliás, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que mostra 4 homens, ou 4 jovens, reparadores de brecha, transbordadores de bondade, que favoreceu aquele paralítico lá de Cafarnaum, colocou ele num leito e levou até a presença de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Jovens, homens, mulheres, igreja cristã, filhos da graça, que nós sejamos transbordadores da bondade de Deus. Receber a bondade e transbordar a bondade, transmitir essa bondade. Aqueles 4 homens, ou aqueles 4 jovens, levaram o seu amigo para a presença de Jesus. Aí eu te pergunto, os seus amigos têm te levado para a presença de Jesus ou têm te afastado? Você tem sido um amigo que leva as pessoas para a presença de Jesus? Ou eles ficam escandalizados com o seu comportamento dentro de casa? Jovem, adolescente, senhor e senhora, seu pai, sua mãe, você tem honrado? Eu estava conversando com a pastora Raquel hoje. O filho que não honra a mãe e o pai, ele não vai ser nem um bom marido
e se for filha, não será uma boa esposa. Porque o filho que honra a mãe, que honra o pai, ele será um bom marido e ela será uma boa esposa. Isso, olha, não tem como mudar. É imutável. O pastor Daniel estava pregando aqui ontem sobre a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semeia para colher. Então, jovem, você tem honrado o seu pai, tem honrado a sua mãe, tem respeitado os seus, ou os seus amigos têm te levado a desonrar o pai, desonrar a mãe? É para raciocinar mesmo. Tivemos aqui a conferência de jovem maravilhosa, cada palavra foi excelente. Domingo o Marcelo ministrou a palavra, olha, forte aqui sobre Davi. Davi honrou o pai, estava atrás das malhadas, em obediência ao pai, cuidando das ovelhas do pai, e ele foi honrado por Deus. Palavra de Deus. A gente viu o Bruno ministrando uma palavra de fé aqui na quarta. Na sexta-feira, na conferência de jovem, uma palavra de orientação, de instrução para toda a igreja. Era uma conferência de jovem, mas a palavra é para toda a igreja, porque ela vem orientada pelo Espírito Santo. A palavra de ontem do pastor Daniel, uma palavra forte, sobre semeadura, sobre colheita, sobre comportamento, sobre aquilo que atrai a bondade de Deus para a nossa vida. E hoje, essa palavra vem para mim, vem para você, vem para nós, vem para a igreja, que devemos sermos transbordadores da bondade de Deus, como foi aqueles 4 homens. Levou o seu amigo para a presença de Jesus e ele foi curado. Ele foi curado, aquele amigo estava com um problema, foi levado para a presença de Jesus e recebeu a cura. Seus amigos têm te levado para onde? Para a presença de Jesus ou têm te levado para se ausentar de Jesus? É para reflexão. E você? Tem orientado os seus amigos para ir para a presença de Jesus? Ou o seu comportamento, o seu testemunho? Oh, não, esse Jesus que essa moça serve não serve para mim. Esse Jesus que esse jovem serve não serve para mim. Olha o comportamento dele. O testemunho, as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Espera aí, o comportamento dessa jovem é diferente. Eu quero o Jesus que ela serve. Eu quero o Jesus que essa jovem serve. Eu quero o Jesus que esse jovem serve. Eu quero o Jesus que esse homem serve. Eu quero o Jesus que essa mulher serve. Esse Jesus que eu quero. Porque é esse Jesus aí que é a fonte de água viva. Que é aquele que bebe dessa fonte nunca mais terá sede. A sua vida é mudada. A sua vida é transformada. Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor.